Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã e registra os passos, os avanços, que foi de Jerusalém até os confins da terra. Veremos nessa sequência de mensagens que a história da igreja continua e cabe a todos nós dar prosseguimento e entender que isso é um privilégio do Senhor, servi-lo e propagar o evangelho de Cristo por onde quer que estejamos e fazer discípulos de toda a nação. O livro de Atos ele é considerado como uma dobradiça do Novo Testamento, pois ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. Esse livro ele segue um roteiro traçado pelo próprio Jesus, o Senhor da igreja, quando ele fala aos seus discípulos em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Alguns bons autores, eles consideram esse livro como um dos mais importantes livros do Novo Testamento. O livro é a segunda parte de uma obra de Lucas, e seu objetivo seria o de oferecer um relato do avanço organizado dos princípios da igreja, dos princípios cristãos, através do desenvolvimento e o crescimento nos seus primeiros anos. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja ele foi um marco. Os discípulos de Cristo, antes de receberem o Espírito Santo e serem plenos, serem cheios do Espírito, eles estavam trancados com medo dos judeus. Isso você pode ver em João 20:19. Antes, eles tinham o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo os tinha. O que antes apenas estava neles, agora estava sobre eles, agindo através, sobre e neles. Se vocês lembrarem a terceira mensagem do pastor Jadson, ele falou sobre a unidade composta pela comunhão, o anseio pelo aprendizado da palavra e o partir do pão e as orações. Atos 2, 42 e 43. E domingo passado nós vimos com o pastor Rodrigo, através da história da igreja, que a pregação do verdadeiro evangelho, ela é cristocêntrica. A palavra de Deus aponta para Jesus. Ela é bíblica, ela glorifica aquele que é digno de toda a honra. E a mensagem ela confronta. Ela confronta o pecado, ela nos dá a oportunidade para que haja arrependimento e que a salvação ela seja alcançada. Através desse estudo de hoje, nós veremos o avanço da igreja e aprenderemos a importância da oração, justamente para que a missão ela possa ser cumprida. Em Atos 4, nós temos um pequeno vislumbre de uma possível divisão que estava acontecendo dentro entre o povo judeu e os seus líderes. Essa divisão ela estava sendo causada, em última análise, por dois fatores, e esses fatores estão interligados. O primeiro fator que era pela mensagem que eles estavam pregando, pelo evangelho que eles estavam espalhando. Lucas explica que para os líderes judeus era uma blasfêmia pregar que Jesus era o Messias. E eles também não desejavam que as autoridades romanas olhassem para eles, né? Então eles queriam passar liso dessa situação. Roma considerava Jesus como um revolucionário político. O segundo fator específico, é que o conteúdo da mensagem dos apóstolos é que falava sobre a ressurreição de Cristo, Cristo ressurrecto. Os saduceus eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Portanto, eles viam Pedro e João como dois hereges, dois bagunceiros, dois baderneiros. Aqueles homens eles estavam indo ao templo, orar na 9ª hora. Isso era em torno de 3 horas da tarde. E isso fazia parte da rotina judaica.
um hábito ordinário, eles estavam indo à sinagoga orar. Isso era comum na vida dos judeus. E nessa ocasião, em Atos 3, Pedro e João, eles curaram na fé que era por eles um paralítico, um coxo de nascença. Em algumas versões, ele explica que é um homem destituído de pés. Um paralítico, o coxo de nascença. E eu fico imaginando esse homem, de 40 anos, ele não tinha a movimentação das pernas. Então, como deveria estar atrofiado aqueles membros? E ele foi curado em nome de Jesus. Quando ele foi pedir a esmola para Pedro e João, Pedro disse, né? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu não sei aqui quem já quebrou a perna. Uma vez eu trinquei o tornozelo, e eu precisei ficar uns 10 dias com gesso. Imagina andar com aquilo lá, é horrível, né? Você perde toda a mobilidade. E quando você tira o gesso, a musculatura fica diferente. Então, até você começar a andar, até acostumar, a tua musculatura acostumar, você tropeça, você não tem firmeza no pé. E até hoje eu tenho problema no tornozelo por isso. E eu fico imaginando, aquele homem ele teve seus membros firmados. Imagina a cena, e aqueles que estavam presentes na situação da cura, o quão maravilhados eles ficaram. A palavra diz que seus membros logo firmaram. Isso foi visível, né? E diante desse milagre, as pessoas começaram a aglomerar, pois elas conheciam aquele homem. João e Pedro aproveitaram a oportunidade, e o que eles fizeram? Pregaram a palavra no pórtico de Salomão. E a igreja crescia espantosamente. Aproximadamente 5.000 pessoas foram tocadas e a igreja expandia. Se você perceber, uma ação comum, uma ação ordinária, acontece o extraordinário. E ocorre tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Aqueles homens eles estavam pregando a palavra, as pessoas estavam aglomerando em volta deles. E para os romanos, para as autoridades romanas, essa aglomeração ela tinha uma conotação de revolta, rebelião, e isso incomodava bastante aqueles homens. Pedro e João eles tornaram-se uma ameaça, pois pregavam Jesus. Jesus, lembrem, Jesus era um revolucionário político, e a ressurreição, um Deus ressurreto, e que traria o refrigério a Jerusalém. Então eles não criam na ressurreição, e eles tinham Jesus como um revolucionário político. E João e Pedro, aqueles que estavam proclamando a mensagem, eram os baderneiros, os bagunceiros. Então tinha tudo para dar errado para eles. João e Pedro foram presos. Eles não foram julgados no mesmo dia, pois já era tarde, né, quando eles foram recolhidos. E no dia seguinte compareceram ao Sinédrio. E diante de diversas autoridades, nesse interrogatório, saduceus, romanos, autoridades romanas, eles aproveitaram essa oportunidade e acusaram os seus interrogadores. E, ao mesmo tempo, eles proclamam a ação de Deus ao ressuscitar Jesus. Eles proclamam a palavra novamente. Eles tiveram essa outra oportunidade de falar a respeito da palavra. Eles exaltam o nome de Jesus. Os apóstolos falaram para homens cultos, ricos e poderosos daquela sociedade. E aqueles homens que tinham uma certa bronca daqueles dois, até por conta da mensagem e pela fama que eles tinham, eles não conseguiram comprovar nenhum ato criminoso
não conseguiram comprovar nada para prendê-los, né? Muito pelo contrário. Havia muitas evidências do poder sobrenatural de Deus na cura daquele homem, o coxo, do paralítico. E além disso, nenhum dos apóstolos esperava a justiça desse tribunal, que contratou testemunhas falsas para sentenciar à morte o Salvador. Portanto, eles libertam aqueles dois. E o engraçado foi a orientação que eles deram para Pedro e João. Foi de que eles permanecessem calados, eles não falassem. E o extraordinário foi a resposta de Pedro e João. Foi: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A perseguição não parou a igreja, muito pelo contrário. Ela avança, ela avançou e ela avança. Atos 4, 23 a 31. E soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Aqui ele cita Salmo 2. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Algumas versões vão dizer: tremeu o lugar onde eles estavam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nesse momento da Tua palavra, da mensagem da Tua palavra, que tenhamos total atenção a ela. Que o nosso coração esteja disposto a aprender o que o Teu Santo Espírito quer que aprendamos. E dá-nos um coração ensinável em nome de Jesus. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como filhos Teus, em nome de Jesus. Amém. Após aqueles homens serem soltos, Pedro e João, eles procuraram os seus para contarem o que havia acontecido. E quem eram esses, os seus? O Rafa está aí? Tá. Eu não sei. No grego, o termo utilizado é ideos. Eos. É isso aqui, então. No grego, o termo utilizado é ideos. E o significado é aquilo que me pertence, próprio, peculiar a si mesmo. E eu trouxe isso por quê? Porque recentemente foi falado sobre a unidade e comunidade. Algo que vai muito além de um ajuntamento. Unidade são pessoas que estão ligadas por um propósito eterno e profundo. Os seus, ele tem esse sentido de
realmente uma unidade, onde todos se importam uns com os outros, todos se preocupam uns com os outros. E quem eram esses, os seus? Eram os apóstolos restantes, juntamente com os crentes da igreja primitiva. Já imaginou a curiosidade que eles estavam, para saber aquilo que tinha acontecido com Pedro e João? Eles foram trancafiados e interrogados à porta fechada. Os apóstolos libertos não demoraram a compartilhar tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos haviam falado e relataram para aqueles irmãos acerca das ameaças das autoridades religiosas. Uma vez que os crentes unidos souberam de tudo aquilo que havia acontecido com Pedro e João, eles fizeram algo que todos nós deveríamos fazer diante de qualquer situação imaginável e de uma forma unânime. Todos se juntaram em uma oração. Um só coração, um só pensamento, um só sentimento e vontade. E quando eu falo esse unânime, se você procurar em Atos 1,14, Atos 2,1, também no versículo 46 de Atos 2, Atos 5, versículo 12, Atos 15, 25, vai falar sobre essa unanimidade, esse propósito desse ajuntamento. E eles levantaram a voz, indicando que eles realmente clamaram pelas circunstâncias, oraram a Deus, o Criador de todas as coisas. Nós vimos que a pregação do Evangelho cristocêntrica, naquela ocasião, gerou conflito, pois a mensagem era contra o que as autoridades acreditavam, e hoje, em dia, a mensagem que aponta para Cristo também ela gera bastante incômodo. Para alguns é uma afronta, porque o Evangelho genuíno, o Evangelho bíblico, ele vai de encontro ao confronto. Ele aponta a nossa condição, a nossa natureza pecaminosa, e essa perseguição à mensagem, à palavra, à pregação, através dessa pequena oração feita pelos apóstolos e os seus, demonstra que a primeira atitude a ser tomada para que o avanço da pregação do Evangelho não cesse em meio às pressões são as nossas orações, as intercessões do povo santo, juntos, em unidade. Nós cantamos bastante hoje sobre unidade, sobre somos a igreja. E realmente a igreja é o meio que Deus disponibilizou para o encorajamento, para o exercício dos nossos dons e a prática do consolo mútuo. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Nós precisamos da igreja, dos nossos, pois somos parte de um corpo que o cabeça é o próprio Senhor Jesus. E até Jesus, no momento de dor e de angústia, ele chama 3 dos seus apóstolos para estar perto dele. E notem que nessa oração que eles fizeram, você não vê nenhum momento desencorajando aqueles homens. Nesse momento de grande pressão, muito pelo contrário. Eles incentivaram através do seu instrumento mais poderoso e eficaz, a oração. E como já foi dito, é uma característica, uma arma de guerra que temos quando estamos cheios, plenos do Espírito Santo. Infelizmente, para muitos de nós, a oração ela não é o primeiro recurso. Inclusive para mim mesmo. Muitas vezes não é a minha reação, a reação automática, imediata, diante das circunstâncias adversas que surgem. Inclusive até das boas notícias. Nós vemos e lemos através das Escrituras que a igreja primitiva ela orava.
e orava sem cessar. Eles oravam em todas e em quaisquer situações. E essa oração que eles fizeram, essa simples e profunda oração, traz alguns princípios que fundamentam a nossa trajetória cristã. Às vezes a gente pensa, né, que uma oração, para ser boa, ela tem que demorar 40 minutos. Não, mas aqui, em Atos, é provado que uma oração curta e bíblica, ela tem a sua eficácia também. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é que a oração que reconhece a soberania de Deus, ela é fundamentada na palavra. Atos 4, 24 a 26. No versículo 24, quando o povo clama Senhor, no original das Escrituras, a igreja ela se dirige a Deus como um déspota, que aqui na nossa língua, no português, é meio pejorativo, né? Ele tem um significado negativo, como, por exemplo, alguém tirano, alguém que exerce uma autoridade arbitrária, mas aqui no contexto bíblico o real significado é o Senhor soberano, um termo que designa alguém que possua uma autoridade inquestionável, absoluta. E quando ele fala sobre esse Deus soberano, ele cita Êxodo 20, 11 e o Salmo 146, versículo 6. Nessa oração eles exaltam um Deus todo-poderoso, onde os decretos humanos não passam por cima dos decretos divinos. E vimos que o Sinédrio, mesmo ameaçando aqueles homens, proibindo, dando um cala-boca, eles não silenciaram a igreja. E o povo santo sabia, conhecia o Senhor que os guardava. O Senhor estava à frente da igreja. A.W. Tozer diz que um grande problema nosso da igreja é que nós não meditamos o suficiente acerca das grandezas de Deus. Nós precisamos contemplá-lo em sua majestade, em sua glória, honra e poder. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra. Ele é soberano e todas as situações estão debaixo de sua suprema autoridade. Porém, muitas vezes nós esquecemos que Deus é Deus. E as crises diversas e adversas que surgem na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos faz pensar que estamos perdidos, sem direção. Achamos que estamos à mercê de uma crise mundial, de uma guerra que está acontecendo já, de um governo corrupto, seja de cima, de baixo, esquerda, direita. Tantos escândalos que surgem e a justiça não toma nenhuma providência. Pensamos que a nossa vida depende do nosso trabalho, do nosso salário, de um relacionamento. Nós colocamos expectativas em coisas, ou até mesmo de um diagnóstico médico favorável. Como eu disse, muitas vezes nós colocamos o nosso bem-estar como um Deus, com D minúsculo. Aquilo que nos favorece como alvo de vida e esquecemos o real motivo das nossas vidas. O pastor Rodrigo falou semana passada que muitas vezes nós somos egoístas. Nós olhamos para nós mesmos. E quando nós perdemos esse referencial, esse sentido verdadeiro, nós nos tornamos vulneráveis. E isso se torna uma ameaça para que cumpramos com o nosso chamado. O ide e o pregai o evangelho. Marcos 16, 15. Nos tornando suscetíveis às barreiras que certamente encontraremos no exercício
da grande comissão. A igreja primitiva, ela conhecia as Escrituras e a utilizava como forma de estimular a vida de oração. A palavra, ela dirigia aquele momento de oração da igreja, e as orações, elas acabavam sendo como uma resposta da própria palavra, da palavra de Deus. E uma prática que serve para nós, pois resulta em orações bíblicas que honram mais a Deus. Eu gosto de uma colocação do pastor Marcos Granconato, Igreja Batista Redenção. Ele fala que quando nós oramos, a nossa oração também é um instrumento de ensino. Quando nós oramos a Bíblia, é um momento de ensino também. Os apóstolos, eles citam o Salmo 2. E se você abrir lá, vai falar que as nações se enfureceriam contra o Messias e que, por fim, Deus prevaleceria sobre a sua rebeldia. A igreja primitiva, ele estava testemunhando essa realidade em primeira mão. Seus membros tinham visto a hostilidade que levou Jesus à cruz, contudo também viram o triunfo de Jesus sobre a morte e na ressurreição. E o Salmo 2, ele traz essa narrativa. Ele fala sobre a vitória de Cristo sobre toda a oposição. O texto os incentivava a permanecerem fiéis junto a Jesus, o ungido de Deus, aquele que julgaria toda a rebeldia humana e servia também como um alento, consolo, e entender que toda a perseguição estava debaixo do controle de Deus. No final do versículo do Salmo 2, versículo 12, diz que é bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Tem um hino cristão que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor, Ele tem poder, quando tudo deixares no altar. O segundo ponto é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que as adversidades não frustram os desígnios de Deus. E a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela não pede para que os problemas cessem, e sim pede poder para testemunhar o Deus que servimos. Uma certeza que nós temos é que as trevas odeiam a luz. E quando se trata de combater o bem, o mal, ele faz alianças, até com os seus inimigos, formam coalizões para unir forças para derrotar e derrubar o seu alvo. E é engraçado, nesse período de eleição, você não vê isso, né? Não vê essa falsidade. Se fosse um pouquinho mais cedo, eu ia colocar isso como um alerta. Escolha bem o teu candidato, aquele que tem uma opinião formada, mas agora já foi também, né? Eu coloquei: vote em quem tem bom caráter. Espero que vocês tenham votado em quem tenha um bom caráter. Nessa oração, Herodes e Pilatos, eles eram inimigos. Mas em certo momento eles uniram forças contra Jesus. Judeus e gentios, eles tinham ideias opostas, não tinham nada em comum, mas eles se uniram para condenar a Jesus. E uma coisa que eu quero que vocês guardem aqui, que Deus, ele conhece o nosso futuro. Deus conhecia o futuro e tudo estava no controle dele. Todos os acontecimentos do mundo estão debaixo das suas ordens e seus desígnios. Aqueles homens, eles se lembram e nos lembram que o julgamento e a morte de Jesus não aconteceu por acaso.
O sofrimento, a crucificação, a sua morte não foi um acidente histórico. Deus, desde o princípio, Deus predestinou o envio de Jesus, seu Filho amado, sem pecado, a fim de redimir a humanidade perdida na cruz do Calvário. A ira que foi derramada sobre Jesus Cristo foi a restituição necessária para que os nossos pecados eles fossem perdoados. As nossas orações elas devem ter esse padrão de ousadia e confiança. Confiar no Deus Supremo, o Déspota, não no pejorativo, mas no sentido bíblico, o Senhor soberano, e entender que Ele está envolvido em todos os aspectos das nossas vidas, em todos os aspectos e detalhes da criação, em todas as áreas e detalhes da minha vida e da sua vida também. O Senhor, Ele nunca é surpreendido por nossas ações. Ele determinou todas as coisas, segundo o desígnio de sua plena e perfeita vontade. Efésios 4:11. E como nós vimos nessa oração, Deus ele usa até mesmo de uma ação humana perversa, para que os seus propósitos sejam alcançados. E nós podemos ver isso quando José, ele reafirma o seu perdão aos seus irmãos, e ele compreende que todo o mal que foi causado a ele, Deus intentou para o bem, não só deles, mas o bem de uma nação. Gênesis 50:20. Diante de tudo isso, temos a certeza que aquele que está no controle de tudo faz com que as situações mais difíceis das nossas vidas cooperem para o bem daqueles que o amam. Devemos, portanto, orar como aqueles homens, como a igreja orou, cientes que servimos um Deus soberano e confiarmos nesse atributo do Senhor. Geralmente as nossas orações, elas pedimos livramento de confronto, livramento de sofrimento. E eu acredito que sofrer não faz parte de nenhum plano ou desejo de vida de ninguém aqui. Mas algo que me surpreendeu na oração dos nossos irmãos da igreja primitiva foi que em momento algum aqueles crentes pediram para que Deus os poupasse das adversidades e de novos certos confrontos. A oração deles estava firmada na confiança que eles tinham no Deus soberano, e eles oraram pedindo ao Senhor ousadia, justamente para que a palavra dele fosse pregada, a palavra de Deus, com toda coragem e intrepidez. Nisso, enquanto o Senhor operava maravilhas e com poder por meio deles e ao seu redor. Versículo 30. E eu imaginando como deveria ser essa oração, acaba sendo parecida com a minha. Senhor, ajuda-nos nas nossas limitações e não permitas que a oposição nos oprima ou as adversidades nos desanimem. Nós nada somos sem o Senhor. Ajuda-nos e fortaleça-nos para que o seu propósito seja alcançado. E eu vejo aqui homens e mulheres que reconheciam as suas fraquezas e desejavam que o propósito fosse cumprido. E isso ia além até mesmo do conforto que poderiam ter. Crentes que entendiam que Jesus, a luz do mundo, nos chama para ser luz, por onde quer que estejamos. Mateus 5, versículos 14 a 16 diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós servimos um Deus extraordinário, que realiza coisas extraordinárias. E Ele usa pessoas simples, como nós, pessoas falhas, pessoas fracas. Eu gosto de 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, fala que no poder do Senhor, Ele se manifesta nas nossas fraquezas. Warren Wiersbe, o Vitor sempre cita ele, né? Um comentarista bíblico, ele diz que a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que Ele deveria fazer, mas pedir a Ele que a vontade perfeita, agradável dEle se cumpra em nossas vidas, em nós e por meio de nós. Nessa oração que eles fizeram, em nenhum momento eles pedem para sofrer. Eles não pediram o fim das tribulações, e sim para que o Senhor olhasse para aquele problema que eles estavam tendo e desse poder para suportar as pressões e testemunhar em favor do Senhor. Jesus disse, nos alertou sobre isso, que o mundo nos odiaria. E não precisa buscar essas informações muito longe, basta através das agências missionárias. O mundo nos odeia. Nós temos perseguições que até na Globo está passando agora, né? Perseguições dentro da nossa escola, do nosso trabalho e até mesmo dentro de casa. E eu lembro de uma certa ocasião que eu estava conversando com meu cunhado, que ele é pastor lá no Japão. E ele falou assim: Fábio, se um dia você encontrar um japonês de verdade, crente, ele falou, aí pode acreditar, porque o japonês é crente mesmo. Porque lá no Japão, eles prezam muito pelos antepassados, pela cultura. Então eles seguem uma tradição, eles seguem a honra familiar, né? E caso você mude esse costume, é como se você estivesse virando as costas para a sua família, a sua origem. E ele falou, se você um dia encontrar um japonês crente, o japonês é crente mesmo. Muitas vezes nos surpreendemos quando o mundo nos despreza. Ficamos chateados e espantados. E Jesus disse a verdade. Jesus deixa claro que enfrentaríamos aflições, perigos, mas que nós não deveríamos desanimar, pois Ele venceu o mundo. João 16:33. Claro que não é errado orarmos para ser poupado de sofrimentos e perseguições. Não temos esse pensamento masoquista. No entanto, não devemos temer as adversidades da vida e as oposições que certamente cruzarão a nossa caminhada. Uma arma que o mundo empunha contra a igreja é justamente o medo. E frequentemente somos afrontados por ele. Esse medo que tantas vezes nos impede de dar passos e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos humanos. E quando passamos por um momento de grande estresse, um período de grande dor, nós corremos o risco de perder a visão do propósito de Deus. Portanto, não perca o foco.
Em Atos 2:42, fala de princípios que nós precisamos, como crentes de verdade, buscar, que é a leitura, os ensinos dos apóstolos, a leitura da palavra. Esse período que nós temos aqui, comunhão, o partir do pão e a unidade. Não percam o foco. Querida e amada igreja, ore e peça poder para enfrentar as tribulações da vida, as adversidades. Peça ao Senhor intrepidez, para que diante de qualquer situação, possamos testemunhar a palavra de Deus. Jesus nos dá essa responsabilidade perante o mundo. Vocês são a luz do mundo. E o terceiro e último ponto é: uma igreja cheia do Espírito Santo tem expectativa da ação milagrosa do Senhor e é revestida para pregar a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está receptiva, aberta para ver os prodígios do Senhor realizados por Jesus. Os discípulos, eles pedem ousadia para pregar a palavra, mas o poder para realizar os milagres não são deles, e sim de Jesus. O poder está em Cristo, e é Jesus quem faz as maravilhas. Aquela igreja estava acessível ao extraordinário, e o extraordinário aconteceu. Em suas práticas habituais, práticas ordinárias, aqueles homens buscavam estar na presença de Deus e engrandecê-lo em todos os seus atos. E foi no ordinário, de ir às 15 horas no templo, ao sinédrio orar, que o extraordinário aconteceu. Foi no ordinário, uma reunião com os seus, que o extraordinário aconteceu. 120 discípulos estavam unidos, congregados em unânime e fervente oração, quando de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E aqui eu deixo uma pergunta para nós, como igreja. Você tem orado pela sua família? Como igreja, temos orado pelos enfermos? Temos crido na conversão daquele parente ou amigo, pai, mãe ou irmão, que aos nossos olhos tem um coração tão duro? Será que realmente estamos atentos às necessidades uns dos outros? E eu gostaria de passar um vídeo falando a respeito da importância da oração, não no aspecto físico. Dá? Existem coisas que comprovadamente, eu não estou falando de achismo, de botar um pessoal aqui e ficar, deixa eu ver se está melhorando. Não, eu estou falando de colocar pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética, medir a quantidade de sangue que vai para o lobo pré-frontal, medir a quantidade de metabólitos, N-acetilaspartato, colina, creatinina, no lobo pré-frontal e medir volumetria. E existem coisas que comprovadamente aumentam esse lobo pré-frontal e coisas que diminuem, né? Uma que para mim é uma das mais fascinantes, oração. Respondendo a tua pergunta, a oração faz algo com o teu lobo pré-frontal que nenhuma outra atividade faz. Né? Tem outras coisas que aumentam o fluxo de sangue e aumentam o lobo pré-frontal? Tem. O exercício físico, por exemplo, aeróbio, aumenta muito a empatia. Quando você está tendo empatia para uma pessoa, se colocando no lugar da outra, quando você está tendo compaixão pela pessoa, quando você tem gratidão, aumenta muito. Quando você pratica a oratória, aumenta muito. Mas nenhum chega à metade do fluxo que você tem quando você está orando. Né? É um aumento de até 62 ml por minuto de sangue no lobo pré-frontal. O exercício físico, por exemplo, 5 a 6 ml. Uma oratória muito bem feita, 15 ml. A prática da compaixão, estou fazendo aqui compaixão, estou numa comunidade me doando 20, 30, 62 ml só oração. E Andrew Newberg conseguiu comprovar, não era a intenção dele. O que ele viu? Ele viu que tinha
um grupo de pessoas que orava e aumentava o fluxo de sangue no lobo pré-frontal. Ele pensou o seguinte: vou fazer aumentar ainda mais esse fluxo, vou deixar eles orando 8 semanas. Oram aqui durante 15 minutos, 8 semanas, esse fluxo vai estar maior. Ele se surpreendeu com o resultado. Qual foi? Não estava maior o fluxo de sangue, o lobo estava maior. Uau. O cérebro cresceu. A gente é daquela época que fala, cérebro não cresce, não reproduz. Reproduz. E oração faz cérebro crescer. Isso é apaixonante. Sim. Não estou falando da oração A, B, C ou D, não estou falando da religião A, B, C ou D. Eu estou falando de oração. Né? Eu estou falando de algo que aumenta o meu poder de discernimento. É o que eu falo, olha, se eu quero decidir uma coisa, é doping mental uma oração. Eu não estou aumentando o fluxo de sangue no lobo da decisão? Sim. Então, se você quer uma decisão correta, Sim. ora antes. Uau. Eu não estou falando de religião, não estou falando de Deus, estou falando de ciência. Sim. Se com ciência eu lhe provo que o teu lobo da decisão fica cheio de sangue com a oração. Então não há nada melhor do que você orar antes de tomar uma decisão. Entendem o que uma oração no físico faz? Imagina quando você ora em comunidade, de 62% vai, ou você ora para ajudar alguém, ou em favor de alguém. Esse número ele aumenta. Voltando. O tremor que nós lemos aqui representa que o Senhor estava presente e as orações elas foram aprovadas. A terra troveja para mostrar que Deus está no meio deles. E lembram dos 120 que estavam reunidos? Eles escutam um som como de um vento impetuoso. E todos esses acontecimentos, assim como tantos outros sinais que nós vemos nas Escrituras, como sinais e maravilhas que Deus realizou, dá um testemunho do impressionante poder divino. E mais uma vez, o Espírito Santo veio sobre a sua igreja e estes receberam a confiança que tanto pediam. Aquelas pessoas, os crentes, os santos ali reunidos, ficaram cheias do Espírito Santo e continuaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez e ousadia. Que milagre! O extraordinário acontecendo. E conforme nós estudarmos, participarmos dos cultos, das próximas mensagens, nós veremos que toda vez que a igreja ela é perseguida, a reação da igreja, pela graça de Deus, ela é continuar a proclamar a verdade com coragem, com convicção da verdade que salva, que liberta e cura, tendo a certeza que é o Senhor que tem cuidado de nós. E aqui eu já finalizo. Eu não sei se o pessoal do louvor. Precisamos, como igreja, aprender em todas as gerações o que significa orar com confiança. Nossas práticas espirituais precisam ser realizadas com dedicação e adoração. Lembra do ordinário e extraordinário? Nós não estamos buscando perseguições, aflições, mas quando elas chegarem, seja de onde e como for, devemos sim voltar as nossas mentes e corações para as Escrituras e lançar-nos no poder da graça e misericórdia do Senhor. Precisamos, como igreja, continuamente da percepção e sensibilidade da presença poderosa de Deus nos sacudindo, nos acudindo, afastando as teias, enchendo-nos com o Santo Espírito, nos dando ousadia, intrepidez e coragem. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.